Olá, eu sou a professora Evelyn, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Continuando a nossa aula sobre funções, continuando a nossa aula 1 sobre funções, essa é a nossa aula 2. Na última aula, a gente viu que a partir de uma tabela com pares ordenados, eu consigo representar esta função do primeiro grau no plano cartesiano. Então, o que a gente viu? Que eu posso substituir o x por qualquer número. Eu substituo, por exemplo, x igual a 1. Aqui nesta função de primeiro grau, se o x for 1, y vai ser igual a menos 3 vezes 1 mais 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, o que a gente viu? Que eu posso substituir o x por qualquer valor, eu vou encontrar um y correspondente. E aqui o x, por exemplo, vai ser 2, o y vai ser menos 5. Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 1, menos 5, que eu encontrei aqui na tabela. Representando esses pontos, aqui no plano cartesiano, por exemplo, o ponto 1 do x com menos 2 do y, esse ponto, esse par ordenado. X igual a 1 com y igual a menos 2. X igual a 1 com y igual a menos 2, eu encontro este ponto aqui no plano cartesiano. O segundo ponto, x igual a 2, y igual a menos 5. X igual a 2 com y igual a menos 5, eu vou encontrar aqui. Menos 5 está aqui do y com x igual a 2, mais um ponto aqui. Outro ponto, por exemplo, se eu substituir o x por 0, menos 3 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1, o ponto 0, 1, o par ordenado 0, 1. 0 do x com 1 do y está aqui. Unindo esses pontos, eu vou encontrar essa reta. Essa reta vermelha é a representação, no plano cartesiano, das infinitas soluções que tem esta equação com duas variáveis, ou essa função do primeiro grau. Do que a gente vai tratar a aula de hoje? Na aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou te dar dois pontos e eu vou querer a função. O que eu te dava antigamente? Eu te dei esta função, você encontrava os pontos e fazia a representação gráfica. De novo, eu te dava a função, você encontrava a tabela. Agora, eu vou te dar dois pontos e você vai ter que encontrar esta função. Eu vou te ensinar a fazer isso. Vou te mostrar esse exemplo resolvido, que é obter a equação da reta que passa pelos pontos C, 1 e 3 e D, 2 e 5. Então, eu estou te dando dois pontos daquela tabela, né, de uma tabela qualquer, e eu vou querer que você represente a equação da reta que passa por esses dois pontos. O que é importante perceber? Que quando eu tenho um par ordenado, eu tenho um ponto, sempre o primeiro número que vem escrito é o x e o segundo é o y. O primeiro é o x, o segundo é o y. O primeiro é a abscissa, o segundo é a ordenada. Primeiro é a abscissa, segundo a ordenada. Genericamente, eu posso representar qualquer função do primeiro grau desta forma. Y é igual a ax mais b, onde A se chama coeficiente angular, esse coeficiente se chama coeficiente angular, e este B se chama coeficiente linear. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas eu acho que é legal eu nomear esses coeficientes. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o ponto 1 e 3 aqui nesta função genérica. O que quer dizer isso? Aonde o y for 3, o x será 1. Então, no lugar do y, eu vou substituir por 3. 3, aqui do y igual a 3, é igual a vezes x mais b. 3 do y é igual a vezes x, x é 1, mais b. Então, o ponto C, primeiro, aqui o 1 é o x, o primeiro que vem escrito é o x, e o segundo é o y. Então, eu vou substituir o y por 3 aqui e o x por 1. Agora, eu vou substituir este ponto nesta função genérica. Aqui está escrito x igual a 2, y igual a 5.
No lugar do y, eu vou pôr o 5, vou substituir por 5, e no lugar do x, eu vou substituir por 2. Então, aqui vai dar 5 é igual a vezes 2, que é o x, mais b. Quando eu olho isso, quando eu analiso essas duas equações, eu percebo que eu tenho duas equações com duas variáveis a e b. Para que eu resolva essas duas equações com duas incógnitas, eu vou resolver um sistema. Então, nesta primeira equação está escrito a vezes 1 é a mais b igual a 3, que eu escrevo aqui. Esta equação está escrito 2a mais b igual a 5, 2a mais b igual a 5. Eu posso resolver esse sistema pelo método da substituição, da adição, da comparação. Nesse sistema, eu vou resolver a opção que eu tenho, eu quero resolver pelo método da adição. Eu vou pegar essa primeira equação e eu vou multiplicar os seus termos por menos 1. Menos 1 vezes a, menos a. Menos 1 vezes b, menos b. Menos 1 vezes 3, menos 3. A equação de baixo eu vou copiar aqui. Somando essas duas equações, porque o método é da adição, eu vou somar termo a termo. 2a menos a resulta a. b menos b cancela. 5 menos 3 dá 2. Então, o que eu vou encontrar aqui? A igual a 2. Repetindo, 2a menos a. Repetindo, 2a menos a dá a. b menos b cancela. 5 menos 3 dá 2, o que resulta em a igual a 2. Eu copio esta equação novamente aqui, a mais b igual a 3. No lugar do a, eu vou substituir por 2, que assim eu encontrei. A igual a 2. B igual a 3. B, então, será igual a 3 menos 2. B igual a 1. Se a equação genérica é y igual a ax mais b, eu vou encontrar y igual a 2x mais 1. Por quê? Porque eu vou substituir o a por 2 e o b por 1, que foram os valores que eu encontrei aqui. Vou resolver mais um exemplo. É o mesmo tipo de exercício. Obter a equação da reta que passa pelos pontos P, menos 3 e 1 e Q, 1 e 1. Então, qual é a solução? A reta tem a equação genérica y igual a ax mais b. Para determinar a e b, o que eu vou fazer? Eu vou substituir nesta equação genérica este ponto menos 1 e 3. Menos 1 é o x e o 3 é o y. Aqui, desculpe, y3. Menos 1 é o x e o y é o 3. Substituindo y por 3 e x por menos 1, eu vou obter esta equação aqui. Se eu, entre aspas, ajeitar esta equação, vai ficar menos a mais b igual a 3. Agora, eu vou substituir o x por 1 e o y por 1 nesta equação genérica aqui. Y igual a 1 é igual a vezes 1 mais b, que está aqui esta substituição. Eu ajeitando, entre aspas, não é? A mais b igual a 1. Isso vai ser, novamente, um sistema de duas equações com duas variáveis, duas incógnitas. Se eu resolver pelo método da adição, eu vou ter aqui menos a mais a. São duas incógnitas que vão se anular. B mais b, 2b, 3 mais 1, 4. Se 2b é igual a 4, b é igual a 2. Se eu substituir o b por 2 aqui, a vai ser igual a 1 menos 2, porque o b aqui é 2. Portanto, a equação vai ser y igual a menos x mais 2.